queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um Polígrafo na Semana. Olha aí, agora sim, o nosso polígrafo, hein? E esse vai ser quente, hein? E esse vai ser, já como já viram na thumb do vídeo, né? Vai ser sobre véus, o uso dos véus. O uso dos véus na igreja. Você tirando desafiados hoje aqui. Vai ser bem assim... Só um adendo, Débora, nesse vídeo, que ele não tem um encontro com... Como a gente tem muitas pessoas que nós somos amigos e ainda estão na CCB, outros saíram da congregação cristã, esse vídeo não tem muito a ver com a congregação em si, sim no contexto geral do que o texto está dizendo, que nós vamos debater hoje. Explicar o texto, exato, como ele não tem muita coisa a ver com ser termos pejorativos contra as irmãs da CCB, nada disso, até porque sempre quando eu fiz vídeo nesse canal sobre o véu, eu tento ser o máximo de respeitoso possível, respeitar o máximo, porque é um costume que eu acho lindo. Mas eu acho muito bonito, você acha bonito, acho lindo. Você até queria usar um tempo na igreja, né? Aí a gente chegou num acordo, eu e você, porque não deveria fazer, não tinha nada a ver com teologia, tinha a ver com uma coisa linda mesmo que é, e nós vamos discutir isso aqui hoje. Provavelmente nós vamos desagradar uma ala, né, de EICC, principalmente EICCBano, né, que saiu de um jeito mais aflorado, né, pegando fogo demais, fogo, né, não tenho nenhuma pretensão em agradar essas pessoas, não tenho pretensão em agradar ninguém, né, na verdade, né, então é bem complicado. Nosso Cristo não né? Se preocupar em agradar. Exato, a gente não tem essa, deixa eu colocar essa banqueta aqui do jeito melhor. Então nós temos essa pretensão, né, de agradar. Então, já dizendo a vocês que provavelmente eu vou desagradar algumas pessoas. Mas faz parte do dia a dia. Parte, mas não tem a ver em síntese com as irmãs. É sobre o da texto congregação. mesmo. É sobre o texto mesmo que nós vamos falar, tá? Vamos falar. Mas antes de falarmos, eis aí nossos patrocinadores. Irmãos, como os irmãos sabem, nós temos aqui nossos livros e a gente está sempre apresentando. Alguns são 97 livros, né? 97, né? Que eu escrevi, são 4 agora. Você 4. 4, né? Nós temos o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, juntamente com as 7 igrejas da Ásia Menor, que é Cristo entre as igrejas, versículo por versículo, tá, esses livros. E tem o livro da dona Débora aqui, que minha filha, Débora Nascimento, Satanismo Global, o polígrafo dele semana passada, agora sexta-feira, né? Sexta-feira da semana passada, Ocultismo e Psicologia. Depois, se vocês quiserem, volta aí para ver. Irmãos, adquire esse livro, ele está num kit, tá? Juntamente com a História Secreta do Vaticano. Olha aqui, esse livro aqui, ele é uma bomba, relatos envolvendo a Igreja Católica e os nazis. Tá? Esse livrinho aqui, ele é poderosíssimo, ele faz parte de um livro bem maior, né? A gente fez uma condensação dele. E tem também o Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. Esse é um kit, tá? Vamos lembrar, né? Porque senão uma pensa que é o mesmo kit, né? Esse aqui é um kit, tá? Se você quiser adquirir separado, fica à vontade. Mas vamos lá. Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. Esse é um dos livros que eu mais me identifico. Salvos de Deus por Deus, de quem Cristo nos salvou na cruz. E Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso. Tá? São esses livros aqui que a gente tem que apresentar aqui sempre. Irmãos, é um jeito, a gente não recebe de igreja, né, Débora? A igreja nossa é bem pequena. Não somos contra pastores que recebem. Vamos fazer um polígrafo sobre esse negócio. Se é digno o pastor receber salário ou não, né? É verdade. E os super salários também. Vamos falar deles também, né? É digno o pastor receber não super salários, né? Mas ser assalariado, sim. Mas nós não recebemos fortunas de igreja. E o nosso YouTube não recebemos nada dele, né? Até agora. Estamos aguardando os problemas técnicos, né? Mas vamos para o nosso vídeo, então. Estamos na fila. Então, irmãos, nós só temos que contar com vocês. Se você quiser adquirir nossos livros, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, no primeiro comentário fixado, você vai lá e também tem o Pix nosso aí, que está em nome de Fernanda, que está na descrição do vídeo. Sim. Tem esse Pix aí que você pode nos ajudar também. Vamos lá. Vamos lá, então vamos para nossos patrocinadores. Vamos agora para o nosso polígrafo. O tema do nosso polígrafo hoje é o uso do véu nas igrejas. Nas igrejas. Vamos lá, agora
Vamos lá, primeira pergunta, já começa algo aqui, pegar na nossa região, Só uma coisa aqui, peraí, rapidinho antes de você coisar, porque o uso do véu nas igrejas, veja, nós estamos no plural do negócio, né? Porque não é na igreja CCB. Vê, a igreja adventista tem uma parcela grande dela que as mulheres usam véu. Na igreja adventista do sétimo dia, na igreja católica. Tem. Igreja cristã, casa de oração, eu acho, também usam. Tem muitas igrejas que têm a ideia do véu com elas, tá? Não é um atributo da CCB, isso aqui. Mas as pessoas... tem uma ala, Débora, não todos sabem uma ala. Não todos. Eu conheci pessoas que saíram da CCB, pessoas maravilhosas, mesmo que eu poderia citar o nome aqui, você conhece também, sim, né? Sim. Pessoas que... Tem gente que tem amizade conosco como se fosse irmão mesmo, né? Parente, né? Mesmo aqui. Nossa, Deus. Então, são pessoas assim, bem próxima nossa. Apesar de não congregar com a gente, mas pessoas que nós temos uma estima grande. Essas pessoas são raras, porque a maioria que saíram, eles saíram se achando a última bala, a bala que matou John Lennon, né? Porque é a última bolacha do pacote, porque tudo eles acham que é com eles. E as igrejas, a CCB é uma das igrejas que usam véu, mas esse costume não veio da CCB. Esse costume, ele remonta muito antes disso. Então, só lembrando que dentro do Brasil hoje tem uma parcela, tem uma igreja chamada Advento de Cristo, que é um braço da Adventista. Tem a Adventista Reformada, olha só. A Adventista Reformada, ela não tem a ver com reforma protestante, de crer em predestinação, nada disso não. É porque esses Adventistas entenderam que a Adventista atual está se desviando, olha só. Os Adventistas atuais já são radicais. Exatamente. Então, imagina os caras que são os xiitas, né? Então, eles entenderam que esses Adventistas estão se corrompendo, e aí eles fizeram a Adventista Reformada, que é aquela Adventista mais ainda tradicional dos tempos de Ellen White. Então, essas me parece que tem um outro braço lá que também usa véu e tal. Então, a Advento de Cristo eu tenho certeza que usava, porque tinha uma perto de casa e tal. É um leque muito amplo para o véu aqui. A uma denominação só, não tem condição, tá? Então, isso aqui é bem mais amplo do que as pessoas imaginam essa história do véu aqui. Mas vamos lá. E tem até a ver com a nossa primeira pergunta. Ó. De onde veio a ideia do uso do véu nas igrejas no Ocidente? No Ocidente, veja. Nós temos que dividir bem, gente, porque a cristandade, depois que ela sai de Jerusalém, ela vira uma ideia ali de costumes meio que multifacetado. Quando o cristianismo sai, as pessoas acham que era assim, ó, Débora, olha bem. Quando ele vai para Samaria, para as outras cidades, quando os apóstolos estavam vivos, há um crivo ali para se dizer se aquilo era ou não igreja cristã. Tanto é que quando o Filipe vai para Samaria pregando, vê que os apóstolos enviaram Pedro e João para lá. Porque eles foram passar aquilo no crivo para ver se correspondia à igreja. Então, havia um crivo. Mas dentro desse crivo havia o que é chamado de culturas sociais que já existiam naquele lugar. Então, a igreja, ela não se amolda, o evangelho não se amolda a certo tipo de cultura maligna, maléfica e assim por diante, tá? Mas existem culturas que o evangelho dialoga com ela, porque não há necessidade de mudar aquela cultura, porque não intervém na salvação da pessoa. Então, no Oriente, há uma cultura, inclusive até hoje, principalmente ali Turquia, naqueles países Oriente e Ásia ali, e um pedaço grande da África. Há nos muçulmanos chamam até o véu de mulher de echarpe. Eu acho que a echarpe é mais turca, né? Daquela que a mulher não é obrigada a colocar uma burca, tal. Mas nada disso, mas coloca aquele véu tal. Ou seja, então veja, de onde veio isso para o Ocidente? Acredita-se que as mulheres do Ocidente começaram a usar dentro da cristandade, porque este negócio de usar véu não é uma questão, como eu posso te dizer, da igreja. Ele não é da igreja. Você vê que muçulmano usa, todas as mulheres ali, não de muçulmanos só, mas Índia, então, todas elas usam, e depois que elas se convertem, continuam usando. Sim. Mas elas não usaram depois de convertido. Elas já usavam isso antes. Então você vai ver que dentro desse escopo aqui, parece-me que quando as mulheres do Ocidente começaram ali a fazer peregrinações no ano 1100, por aí assim, depois de Cristo, com os templários, que levavam para fazer esse tipo de peregrinação na Terra Santa, quando eles retomaram Jerusalém, dos sarracenos, eles começaram a fazer o que chamava-se de procissão de via sacra.
E muitas mulheres de ricos, porque mulher de pobre não podia ir, né? Era um dinheirão que gastava para poder fazer essa via sacra no próprio Jerusalém, ali onde Jesus vivia, e tinha. Hoje os pastores fazem isso, pastores pentecostais, reformados, todo mundo leva caravanas para Jerusalém, ganha uma gaitinha, né, com isso, e levam para lá para poderem fazer essa via sacra. E fala mal do católico, eu não sei porquê também, não entendi a ideia. A hipocrisia chega aqui e para. Mas veja bem uma coisa, mas me parece, Débora, que foi essa ideia de tomar, elas viram esse costume nas próprias igrejas, porque as igrejas do Oriente e ali da Ásia têm esse costume, e aí eles foram trazendo esse costume também para dentro das igrejas do Ocidente e trouxeram até hoje. Então aqui, você entende? Então não é uma questão aqui de a Bíblia mandou, tá? Não é uma questão da CCB, ou seja, isso remonta à CCB, isso está muito longe da congregação cristã, 1910, eu acho, junto com a Assembleia de Deus ali. Parece que os fundadores da Assembleia e da CCB veio no mesmo barco para o Brasil. Sério, porque foi no mesmo ano. Só que um ficou, parece que em São Paulo, e o outro passou para o Belém do Pará. Você entendeu? Então é mais ou menos da mesma data, as duas. Mas isso remonta muito à ideia do general exclusivo de agora. Não, isso muito antes. E isso está ali arraigado naquela cultura. Você vê que até hoje está lá. Sim. Até hoje está lá. É muito difícil, e aí sim, por um sinal de submissão, tudo isso, as freiras católicas pegaram isso para elas também. E aí vem a ideia, vê como isso é antigo, tá? Colégios de freiras, você conhece uma freira, tem um ditado lá no Pernambuco, eu não sei se aqui em Minas Gerais tem, mas diz assim que é igual o cabelo de freira, quando a pessoa some. Tá mais sumido do que cabelo de freira, ninguém vê. Você entende? Então, por quê? Geralmente é isso mesmo. Dizem até antigamente que quem via cabelo de freira morria. Outro dia a gente viu um pedaço do cabelo da freira ali na frente. Falei, menino, vamos morrer. Mas brincadeira à parte, gente, mas essa história do véu, ela remonta à CCB, ela remonta à própria Adventista. Ela é muito antes dessas igrejas, tá? Ela está dentro mesmo ali da tradição mais ali do Oriente Médio e da Ásia. Não tem muita coisa a ver com o Ocidente. O Ocidente copiou isso e trouxe para cá. Mas aí, vamos seguir para eu não passar nenhuma coisa batida. Isso aí foi bem esclarecido. Ficou bem esclarecido, né? Então, que foi porque o povo tudo joga hoje no colo, principalmente da CCB que a gente fala aqui. Que a gente está mais próximo, né? Está mais próximo dela. Mas não, está muito longe. Está bem longe da própria CCB. A segunda pergunta. Em 1 Coríntios 11, encontramos Paulo discutindo acerca do véu. O que aquele texto quer dizer? Olha bem, Débora, aí é que tá. Aí vem o problema das igrejas agora, do Ocidente. Quando você quer usar alguma coisa ou fazer uma doutrina, você tem que ter um texto bíblico para abalizar o que você está dizendo. Dar firmeza. Com certeza, porque senão você vai tirar uma coisa debaixo do braço e fazer aquilo uma doutrina. Só que esse texto aqui, todos os pais da igreja da patrística, e de patrística eu devo de ter um monte delas aqui, todo ele que a gente vai ler, ele nunca trata isso aqui como sendo um mandamento, apesar deles estarem inseridos no Oriente Médio ali, a patrística da igreja, os pais da igreja. Então você vai ver, Santo Agostinho, esses caras, o João Crisóstomo, ninguém pega isso aqui para dizer que isso aqui era uma doutrina. Então a ideia disso aqui ser uma doutrina é bem nova também. Ela tem aí pouco ali com a fundação de alguns adventistas, não todos. Igual eu te falei, na divisão aí alguns adventistas ficaram usando o véu. Mas dentro da própria adventista, quando a adventista surge, não tem essa ideia aqui de véu. Não tinha. Não sei se Ellen White escreveu na Bíblia dela, né? Porque sabe, né? Ellen White teve revelações novas. Novas novidades. Mas olha bem, disso aqui, Débora, nós temos uma coisa. Tentaram fazer disso isso aqui virar uma doutrina, igual você me perguntou, né? Sobre Paulo falando, olha bem. Observe bem os princípios, vamos observar os princípios hermenêuticos do 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, que é onde esse texto está inserido lá. Esse texto está inserido. E nós vamos encontrar alguns princípios aqui, primeiro, muito integrantes.
no que, de fato, o texto em si está querendo afirmar. Veja, primeiro, o cerne da discussão em 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, não é o véu. Não é o véu. Não é. O cerne da discussão não é o uso do véu em si. O que está sendo debatido aqui é a honra que a mulher tem que dar ao marido. Oh. Se você pegar o recorte do texto de 1 Coríntios 11, todo, você vai ver que Paulo começa, veja, o versículo 3 de 1 Coríntios 11 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Veja. Tá. E Deus o cabeça de Cristo. Veja, Paulo está colocando as hierarquias, embora Deus e Cristo sejam a mesma pessoa em essência, porque é 3 pessoas na Trindade, a essência é a mesma. Embora eles sendo em essência, Paulo dá uma notoriedade e diz, olha, Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, existe uma hierarquia, segundo Paulo, na Trindade, mesmo todos sendo da mesma essência, eles funcionam em lugares diferentes. Aí Paulo diz, olha, o homem cabeça da mulher, ou seja, a mesma essência, macho e fêmea, tudo imagem de Deus, funcionamentos em lugares diferentes, homem e mulher. Cristo cabeça da igreja, e ele diz, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, veja. Não era para o homem orar com a cabeça coberta, segundo Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo, se o homem fizer isso, ele está mudando alguma natureza, alguma coisa lá dentro que não era para mudar. Tem a ver com a liderança? Exato. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Veja, Paulo não está dizendo que você deve usar o véu se rapar o seu cabelo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o quê? Se você orar sem o véu, você está desonrando sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher nesse texto aqui que Paulo citou? Ah, o marido dela. O marido dela. Veja, então, há uma peleja aqui nesse texto de Paulo colocando a questão, dizendo, olha, cuidado porque essa questão, se vocês assim o fizerem, vocês estão ligando, vocês estarão desonrando diretamente o marido de vocês. Então, veja, nós temos um problema aqui no texto. Paulo não está incentivando, a doutrina aqui não é sobre o véu, a doutrina aqui é sobre honra do marido, sobre a honra que a esposa deve ao marido. Percebe? Paulo não está dizendo aqui que ela está desonrando diretamente a Deus em primeiro plano. É o marido. É o marido. Por quê? Veja, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então, se Cristo é o meu cabeça, e eu oro com a cabeça coberta, que era para a mulher orar, então eu estou desonrando minha cabeça, que é Cristo. Aí ele diz, e a cabeça, e o homem, o cabeça da mulher. Então, se a mulher não ora ou profetiza de cabeça descoberta, ela está desonrando a mim. Mas por que ela está desonrando a mim? Eu ia falar agora, mas coberta não estaria desonrando. Não estaria desonrando. Então, por que Paulo faz essa ênfase em Corinto? Em Corinto. Por que está tendo esse problema aqui? Tem alguma segunda pergunta? Porque eu vou emendar o texto aqui agora. A terceira pergunta é o que estava acontecendo com as mulheres de Coríntios para Paulo colocar essa questão. Ok, então essa segunda aqui, essa é a primeira essa daqui foi qual? Essa aqui foi em 1 Coríntios, encontramos Paulo, né? Então essa segunda aí ficou bem esclarecida. Ficou bem esclarecido. Tem a ver diretamente com questão de honra de homem e de mulher. Paulo não. O cerne do texto de 1 Coríntios não é o uso do véu em si. Aparece o texto lá. Concordamos. Sim. Concordamos. Mas o cerne da discussão não é se esse texto é uma doutrina ou deixou de ser uma doutrina. O cerne da discussão é honra que a mulher deve dar ao marido e o homem que deve dar a Deus. Ou seja, é sobre casamento. É sobre casamento. Sobre casamento. Sobre casamento. Então está acontecendo alguma coisa aqui disfuncional na família que Paulo vai corrigir. Que ele estava advertindo. Que Paulo está advertindo. Vocês estão fazendo errado, tá? Corrige isso aqui porque tá dando lenha isso aí, tá ficando bonito para vocês não. Você entendeu? Então veja, não tem ainda aqui nenhum escopo de Paulo erguendo-se e dizendo para a mulher, olha, vocês têm que usar porque é assim. Tá? Vamos ver mais aqui então. Você me falou ali a outra pergunta, seria agora qual? A terceira, né? O que estava acontecendo com as mulheres de Coríntios para Paulo colocar essa questão? Isso. É porque agora até eu fiquei interessada mesmo, porque se ele está advertindo as mulheres sobre
questão submissão ao marido. Então alguma coisa aconteceu, uma rebelião entre feminina, alguma coisa. Era assim. Isso que estava acontecendo. Uma rebelião feminina? Uma rebelião, como diz a Chiquinha. Olha aí, a força aí. Como é que a Chiquinha fala no chave da mulher feminina. Então, mais ou menos isso estava acontecendo. Mais ou menos isso. Era um dos movimentos feministas interessantes. Veja. Em 1 Coríntios 11, 3 e 5, como nós lemos aqui agora há pouco, mas agora vamos ver. Sim. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é que, se a mulher andar sem o véu na cabeça, ela estaria desonrando o seu próprio marido. Veja. Paulo coloca essa ênfase no texto. Não se trata aqui de uma questão universal, e sim de uma questão local. Daquela igreja. Veja bem. Só que o pessoal, inclusive o pessoal da própria CCB, de vez em quando vem aqui no comentário e cita um texto aqui, que eu vou citar ele daqui a pouco, diz assim: aqueles que tentam contender com isso, nós não temos tais costumes nem a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor deve usar o véu, segundo eles. Não é isso que Paulo está dizendo, mas eu vou... É através desse texto. Não é isso que Paulo está dizendo, mas eu vou explicar bem explicadinho aqui. Veja. Então nós temos um problema aqui local, para ser resolvido. Daquela igreja de Coríntios. Esse texto aqui, eu posso pegar, porque existem dois tipos de texto na Bíblia, Débora. Existe o texto prescritivo e o texto descritivo. O texto descritivo é aquele texto que descreve Moisés abriu o mar vermelho, tal. Não quer dizer que vai acontecer outra vez a sombra de Pedro que curava, tal. Não quer dizer... Isso, a Bíblia está descrevendo, tá texto descritivo. Então a Bíblia está descrevendo uma história que foi narrada que necessariamente não vai ser doutrina. Jesus passou cuspe nos ouvidos do surdo. Então, não está dizendo que eu tenho que molhar aqui. Não, tem um doido. Isso você entende? Mas esse é um texto descritivo. Está descrevendo um acontecimento. Os textos prescritivos são aqueles textos doutrinários que prescreveram para a igreja. Os 10 mandamentos. Exato. Santa Ceia, batismo, Sermão do Monte e tal. Prescritivo. Prescreve até hoje o texto. Então, a questão é, esse texto de 1 Coríntios é descritivo ou prescritivo? Ele é prescritivo, sim. Ele é prescritivo, ele serve para a igreja. Mas, na questão do casamento. Porque foi falar explicado. Porque o texto é sobre casamento. Você entende? Sim. O texto é sobre casamento. Eu pegar aqui o pedacinho só do versículo do véu e ignorar, porque quem pega o véu aqui, geralmente, vai atrás para tu ver que tipo de esposa que a gente está falando. Vai lá atrás. Tá com um véu na cabeça, mas vê a desonra que faz com o próprio marido. Com a família. Com a família, com tudo isso. Você entende? Tá com um véu na cabeça, mas vai atrás da arrogância, da prepotência, de tudo isso da pessoa. Sim. Você entende? Então, você vai ver que a submissão é só externa. O texto que Paulo está tratando aqui é que as mulheres devem tratar os homens como se fosse sua cabeça, seu marido. Porque o marido trata Cristo como sua cabeça. Então a ideia é, Cristo lidera o marido lidera a esposa. Como foi no Éden. Sim. Original. Você entendeu? Veja. Deixou de ser, olha lá com o que aconteceu, né? Você entende? Quando deixou de ser, olha o que deu. Olha o que né? Deu. E aí, quando viu, já deu. Mas veja bem uma coisa aqui. O pessoal não entende nada desses códigos nossos. Mas deixa você entender. É códigos familiares. É códigos familiares, isso aqui. Cada um tem isso. Exatamente. Mas olha bem, Débora. Mas olha só uma coisa. Então, o apóstolo está tratando aqui, olha, não se trata aqui de uma questão universal, e sim de uma questão local. Sim. Para entendermos bem esse texto, devemos aqui entender o contexto social que cercava a cidade de Corinto. A cidade era um lugar de religiões pagãs. Corinto era isso. Muito influenciada pelos saberes ou as religiões de mistérios e ocultismo. Pois Corinto, era uma cidade grega, sendo as religiões de mistérios predominante, e as mulheres eram excluídas do culto. Tem gente que diz que as religiões gregas eram plural, tal e coisa e tal. Se eles soubessem como é que as mulheres participavam dos cultos, pensavam duas vezes antes de defender isso. Só a gente diz que você vai estar fazendo o curso de mestrado, né? Em Ciências Sociais da Religião, eu já fiz o meu, então... Se a gente for estudar as religiões gregas direitinho, meu Deus do céu. Era desumano. Veja, as mulheres eram excluídas do culto pagão.
do culto de sincretismo, desse trem todo, elas eram excluídas disso. Apesar de terem deusas, tudo isso, quando elas eram incluídas era porque eram sacerdotisas cultuais que tinham o nome de prostitutas cultuais. Usavam naquele momento a sexualidade dela, do culto dela. Você entendeu? Então o cristianismo restaurou a dignidade da mulher. Olha, o cristianismo que é machista, taxista, tudo que tem ista. Tudo que tem ista, né? O cristianismo restaurou a dignidade da mulher poder participar do culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio apóstolo Paulo trata isto dentro deste texto que nós estamos lendo aqui, em 1 Coríntios 11:11. Ele afirma que nem a mulher é independente do homem, e o homem é da mulher. Ele também afirma isso em Gálatas 3:28, veja. Paulo coloca aqui, homem e mulher, todos somos feitos da mesma carne, somos pecadores, somos salvos pela mesma graça e cultuamos o mesmo Deus. Igual, somos iguais em essência. Exatamente. Mas temos papéis diferentes em papéis. Você entende? Sim. Então, o que aconteceu com as mulheres crentes de Corinto? Olha só. Isso que eu tô agora que tá, vamos lá. Elas foram se convertendo. Em Corinto, vamos lembrar, uma igreja paulina, né? Elas foram se convertendo e elas foram vendo que o cristianismo, mesmo na sua cultura, lhe dava uma liberdade que a religião pagã não dava. Tá. Você entende? Porque o cristianismo faz isso mesmo com a pessoa. Ou seja, ela se converteu, lá ela não tinha liberdade. Exatamente, de estar no culto. De estar no culto, e nesse ela tem. Nesse ela tem. Tá. Nesse ela tem. Então, veja, o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer é a revolução feminina do negócio. Para eu não falar sozinho, eu vou citar um cara que é o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário de 1 Coríntios. Ele diz assim: Corinto era uma cidade grega, na província grega, e na província grega a manifestação religiosa mais popular eram os cultos e as religiões de mistério. Nessa região, todos os membros eram do sexo masculino. As mulheres eram excluídas desses cultos de mistério. Essas religiões refletiam o distorcido conceito de que as mulheres eram inferiores. Tá? E isso era o cristianismo que fazia, né? Veja, eles diziam as mulheres inferiores, então não pode participar do culto da gente. Era tipo um clube do bolinho. Um clube do bolinho, Tipo uma maçonaria. Vamos lá. Os homens, elas eram proibidas de participar do culto e eram inferiores aos homens. E não precisavam de religião. Esse era o pano de fundo cultural de 1 Coríntios. De Corinto. Veja bem. Com os ensinos do apóstolo Paulo, parece que aqueles que a gente leu agora há pouco, de Paulo falando em 1 Coríntios 11:11 e Gálatas 3:28, com os ensinos de Paulo falando que não há grego, nem macho, nem fêmea, todos somos um em Cristo, com esses ensinos do apóstolo Paulo, parece que as irmãs de Corinto saíram de um extremo ao outro. Entendi. Você entendeu? Saíram de um extremo ao outro. Pois visto que elas eram excluídas dos cultos das religiões de mistério, agora com o cristianismo lhes dava a primazia em adorar, elas parecem que estavam dispostas a fazer um movimento de não submissão aos maridos. Tá. Veja. Porque como eu estava presa lá, muito presa, aqui eu tenho liberdade, então eu quero ser o mais livre que eu puder. De tudo. Entendi. Você entendeu? Mais livre que tudo. Pois se observarmos bem, é sobre este assunto que Paulo está tratando aqui. Aí ali ele está explicando, ser livre, mas... Exato, se você seguir o texto, Paulo está tratando justamente da insubmissão das irmãs ao próprio marido. Ele tá e a submissão ao marido passava no véu. Passava no uso do véu. Você entende? Por isso que Paulo vai fazer uma costura, um aparato muito grande, que ele vai colocar esse texto no escopo e vai dizer, olha, é aqui que vocês têm que se preocupar. Vocês estão se preocupando em ser livres, mas estão desonrando os seus maridos com isso. Então veja os extremos, que uma irmã sai de um extremo e bate no outro extremo. Você entende? Ela sai de uma religião que não deixava ela participar de culto. Ela vem para uma que ela participa, só que agora ela diz, não, aqui eu sou livre. Aqui eu não tenho que dever nada pro meu marido.
Entendi. Por isso que ele vem e fala, ó, seguinte, você é livre, mas... Exatamente, por isso que eles, olha, se você o equilíbrio, vai orar... é o equilíbrio, se né? você vai orar na igreja sem o véu, você está desonrando seu marido. Porque, veja bem uma coisa... Nossa, é muito complexo essa... É bem complexo, é bem profundo. O povo lê assim, acho que só um texto que está ali no meio. E engraçado é que os irmãos, e aí sim eu vou atribuir a CCB, alguns irmãos adventistas, aos católicos que usam também véu, muitas delas. As irmãs que vão fazer isso aqui, do uso do véu, deveriam estar preocupadas não com o véu. Já que vai usar o véu, que usem. Mas que sejam essa esposa que Paulo está falando nesse texto. Já que o marido e o ancião, ou o pastor, sei lá, que diabo ele queira ser, nisso, já que ele vai cobrar que a irmã use o véu na igreja, ele tem que estar convicto que Cristo é a cabeça dele. E ele tem que tratar essa mulher como Cristo trata a igreja. Ele vai querer isso para ele? Isso aí não conta. Né? Isso ninguém conta, porque como Paulo diz assim, Paulo nunca disse que a mulher deve morrer pelo homem. Não. Paulo disse que homens morrem por mulheres. Olha aí. Veja em guerra como é que funcionava antigamente. Você entende? Então, veja bem uma coisa. Paulo diz assim, olha, vós mulheres, Paulo não diz que as mulheres devem amar os homens. Paulo diz que as mulheres devem ser submissas a ele, em Efésios 5. Vós mulheres sede submissas aos vossos próprios maridos. Como a igreja é submissa a Cristo. Aí se acabasse o texto ele estava bom, mas aí ele diz, vós marido amais vossas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Ele falou o amor e a submissão. Só que ele não manda a mulher, diz assim, não, a mulher não tem que contrariar os psicólogos, né, que diz que a mulher é mais emotiva, tal, não sei o quê. Não, ele sabe bem quem é o homem, ele diz, olha, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí ele segue, exato, aí ele segue, e se deu por ela. Ou seja, morreu por ela. É uma liderança de morrer, de sacrifício. É ser o líder, né? Ser o líder, você entendeu? Então o que Paulo está trazendo para 1 Coríntios aqui é a mesma coisa. Nossa. Então eu advirto às irmãs que vão usar só o véu, que não precisa não. Porque se vai usar só o véu e vai ser uma esposa horrível para o marido... Não mudou nada o uso do véu. Não mudou nada do véu, só é uma estética. É isso aqui é a questão, só uma estética, você entende? Mas isso eu vou amarrar para a última. Veja bem, o véu... tem alguma outra aí? Porque eu vou entrar no véu e a cultura de Corinto aqui. Cultura? Acho que vai. Sim. Na 4, por que não encontramos essas recomendações em outras igrejas? Ok, então tá. Né? Porque eu ia falar ela agora, porque estamos chegando no finalzinho dessa pergunta 3 aqui, né? Porque que as mulheres... Paulo estava pensando justamente também. Então veja, houve um movimento dentro da igreja de Corinto, um movimento extremamente feminista, vamos supor assim, né, que o feminismo nem existia, mas um extremo de uma saída de uma prisão que não podia ir numa religião para outra. Tanto é que você vai ver que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele está tendo um problema lá na igreja de Éfeso também, que ele não recomenda aquilo para a igreja nenhuma. Ele diz que a mulher aprende em silêncio na igreja. Porque estava havendo alguma coisa ali, naquela igreja, que Paulo recomenda para Timóteo entrar e intervir. Sim. Era uma questão local da igreja. Você entende? E uma questão na liderança mesmo da igreja. Ou seja, estava se começando a ter mulheres no lugar errado dentro da igreja do próprio Éfeso. Na liderança, por exemplo? Na liderança. Você entende? E aí Paulo vai começar a dizer, olha... Não é assim que funciona não, filho. Intervém nisso aí, não deixa ir avante não. Você entende? Porque quando deu-se isso, depois da morte dos apóstolos, veja bem, nós temos uma liderança feminina dentro da igreja primitiva, mas ela é negativa, que é Jezabel. Lá é da igreja de Laodiceia, eu acho. Laodiceia. Tolerou Jezabel. Que tolerou Jezabel. Pense bem nisso, né? Mas a gente vai fazer um polêmico só sobre essa Jezabel, não é? Jezabel. E mulheres pastoras. Porque o povo acha que confunde muito Jezabel com a... mas essa vai ser legal a gente fazer. Mas vamos voltar aqui, veja. Então, veja, por que essa questão do véu não vai ser usada só é usada aqui em 1 Coríntios? Primeiro, reverendo Hernando Dias Lopes nos lembra que havia duas coisas importantes sobre o véu na cultura de Corinto. Honradez e modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. Tá. Veja, a honradez e a modéstia. Irmãs, principalmente vocês que agora, que saíram de CCBs, tá ruim, não tá?
Tá horrível, não tá um negócio? Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá tão complicado que a gente tirou o nome de reformado nosso, né? Foi. De tão complicado que tá. Tá muito complicado. Nós não queremos mais ser reformados. Não nos reconheçam assim. Adoro, como falar, adoro meu irmão Calvino. Nossa, Deus, a gente amo de tem paixão. de paixão a doutrina, a gente ama, mas o nome não. Hoje em dia, os reformados contemporâneos, vamos chamar. Tá complicado. Tá complicado. Mas elas saem, Débora, aqui também. E veja bem, tem irmãs saindo da Assembleia de Deus que era um poço de modéstia. Né? As pessoas se vestiam bem, tudo, né? Tal, era uma pessoa elegante, né? Tudo. Uma irmã bem aí quando você vestida. encontra hoje uma pessoa vulgar nas vestes, uma pessoa. Julgar no jeito de agir. Julgar no jeito de agir. Falar muda, né? O jeito de falar. Aquelas pessoas. A gente encontrou uma esses dias, né? Que até tu me perguntou assim, pai. Ela sempre foi assim, ou é a igreja que ela tá que lhe fez assim? Porque não tem, a gente nem reconheceu a pessoa direito, né? Pelo jeito de falar, de gesticular e tal. Eu falei, poxa, essa pessoa era tão recata, tão modesta, tão lúdica no jeito de falar tal. Agora não, agora virou uma caricatura, né? Toda cheia de tatu. Tal, ou seja, tá uma nojeira, gente. Tá nojento isso aí, viu? Tá nojento. Não tem outro nome para dar, não. É nojeira mesmo. Tá uma nojeira isso aí. Então, se é para sair de uma igreja que vocês juram que era legalista e cair na esparrela que vocês estão caindo, é melhor. Mesmo, vai pro mundo, cara. Vai pro mundo. Até porque já estão, né? Assim, uma igreja que bebe cachaça, tolera o que essas igrejas toleram. Aí já estão no mundo faz bem tempo, já não. Na verdade, eles queriam, era só uma desculpinha para bater uns Vamos lá. Mas voltando ao texto nosso, Débora, então veja, em Corinto o véu tinha duas coisas. Modéstia da mulher e submissão ao marido. Essas eram as duas coisas que um véu significava lá. Mas isso não era na igreja. Isso era na sociedade. No dia a dia. No dia a dia. Você entende? Nesse sentido, o véu era sinal de dignidade e da modéstia feminina. Apenas, olha bem agora, não sei se pode falar prostituta no YouTube, mas eu já falei lá as coisas. Mas apenas as damas dos amores, as índias de Bodocodó, apenas é porque tinha uma novela antiga, né, que a mulher dizia que quem bordava as tapeçarias das senhoras de dentro das casas grandes era as índias de Bodocodó, mas era um cabaré, né? Nada com Índia não, porque hoje em dia para falar das coisas, né? A turma não entende o que é, tem que explicar bem explicado. Mas veja bem uma coisa, gente. O que se tem aqui é que apenas as prostitutas e as sacerdotisas dos cultos pagãos saíam em público sem véu. Ah, tá. Você entende? Entendo. Ou participavam do culto pagão sem o véu. Por quê? Veja só. Duas espécies de mulheres saíam sem véu naquela época. Olha. As prostitutas e as sacerdotisas cultuais pagãs. Então era o meio de diferenciar a mulher modesta, de respeito, com essas outras mulheres. Para as outras que era da vida, ou outras que eram usadas em cultos pagãos. Exatamente. Entendi. Você entende? Então, quando as mulheres cristãs, elas vão até Cristo, elas se convertem, Paulo vai advertir a elas que, ao converter, elas eram livres. Mas elas não eram livres para desonrar os seus maridos. Você entende? Porque uma desonra não é ser livre, uma desonra é uma prisão. Né? Veja, porém, quando a mulher de Corinto era vista, seja na rua sem véu, e se ela fosse casada, ela estava desonrando o seu marido. Porque, imagine, se quem anda sem o véu são esses tipos de gente, se a pessoa é uma mulher de respeito e está sem véu, outro homem poderia olhar. Tá. Você entende? E dizer, é qualquer uma. Qualquer uma. Às vezes está um risco de sofrer uma violência mesmo. Exatamente. Então, pois ela estava dando motivos para que a sua reputação e a do seu marido fosse colocada em jogo. Entendi. Você entende não, agora? Não é que ela é casada, Casada assim. igual as outras. Você pode ver isso em 1 Coríntios 11:5.
esse texto vai estar lá, Paulo levantando. Veja, uma mulher em Corinto participando de um culto sem véu era o mesmo que elas era a mesma coisa delas irem a um culto em traje de banho. Entendi, naquele tempo Você entende? É como se ela fosse de biquíni pro culto. Mais ou menos isso. E biquíni não é traje de banho, né? Biquíni é calcinha e sutiã. É outro 500. Vamos discutir essas coisas por aqui ainda. Mas veja bem uma coisa. Era como se ela fosse, Débora, pro culto, como se tivesse em traje de banho. Em trajes indecentes. Entendi. Se ela fosse para um culto sem um véu. O que o apóstolo Paulo afirma é que as mulheres de Corinto deveriam continuar honrando seus maridos, tendo as cabeças cobertas com um véu, pois, mesmo dentro da igreja, era desonroso para o seu marido ela ficar sem véu. É essa aqui que Paulo está explicando. Porque se você pegar todo o contexto, Paulo está falando da mulher ter que honrar o marido, e eles não estavam honrando por causa dessa questão aqui. Houve uma disputa entre mulheres e homens dentro da igreja de Corinto, e essa foi a disputa. De como as mulheres estavam desonrando seus maridos. Porque dentro do culto poderia ter um entendimento, e na rua? Que era uma questão cultural e não cultual. Ninguém lhe conhecia na rua. Então. Exato, não era uma questão cultural, me entenda. Porque existem questões cultuais e existem questões culturais. Essa era uma questão cultural. Daquele tempo. Então, um homem que visse uma mulher sem véu na rua, ou era uma prostituta cultural, que dava no mesmo canto. Dava no mesmo lugar. Agora, então, se visse uma curva, falava, não, aquela ali é de família. De respeito, é uma filha de alguém, é uma esposa de alguém, tal. Então, era de respeito. Então, veja, saíram de um espírito oprimido para querer se libertar demais e acabaram desonrando seus maridos. Veja só isso. E desonra a igreja. Aí sim, se eles desonram, se ela desonra o marido, que é o cabeça dela, o marido, ao aceitar essa desonra a Cristo, que é o seu cabeça. Só é uma cascata no negócio. Então, vê só. Mas se alguém... Aí vem o texto. Ó. Em 1 Coríntios 11:16, que é o que o pessoal da CCB coloca aqui de vez em quando, dizendo assim, que se alguém tem outros costumes, nós não fazemos assim na igreja do Senhor. Aí eles dizem que esse costume que está se falando é o véu. Não é o véu, veja. Mas se alguém quer fazer de outra forma, nós não temos tais costumes, disse Paulo em 1 Coríntios 11:16. Quando Paulo diz, se alguém quer fazer de outra forma, ele não está se referindo à ênfase do véu. Ele está se referindo à ênfase da mulher não honrar o marido. Sim, com a lógica que a gente está trabalhando aqui. Você entende? Olha, se alguém quer fazer de outra forma, nós não temos tais costumes, nem as igrejas, plural, nem as igrejas de Cristo. Ou seja, as igrejas não têm o costume de mulheres desonrar marido. Porque aí você muda o que você está pregando. Exato, mas a questão da ênfase Paulo não está dizendo, as igrejas, as irmãs têm o costume de usar o véu na igreja, porque tem que ser assim para cultuar. Não, ele está dizendo que se alguém quer desonrar o seu marido, culturalmente, lá fora, a igreja não tem essa... Aqui já não é mais só coisa. Sobre o véu, aqui é sobre um contexto todo, geral de casamento. Você entendeu? Aqui é o contexto de Paulo dizendo, olha, vai andar sem o véu na rua, porque se é o véu, Débora, para dentro da igreja, não funciona, porque o véu é na rua. As irmãs que usam véu, usam no meio da rua, por aí afora? Seria o correto usar fora, porque Paulo está dizendo que se ela não usa o véu, ela desonra o seu próprio marido. Então ela tem que estar com o véu, adivinha quando? Só quando ela para de ser casada. Então, ela tem que estar no dia a dia. Isso ela não está, só está na igreja. Vai ficar indo comprar um pãozinho, fazer Exato. Você entendeu? Então não tá. Então não venham aqui me dizer que é de outra forma. Aí você pode entrar na questão de Paulo dizer que é por causa dos anjos, tal, não sei o quê. Que é uma outra questão aqui, a questão. Mas tem aqui nesse texto também, sabe, de 1 Coríntios. Aí usam também para usam também essa questão aqui para falar que era uma questão cultural mesmo e tal. De novo, Paulo está remontando, dizendo, olha, a questão de anjos ali. Paulo está remontando, dizendo que se a mulher não honra o marido dela, como que ela vai honrar os anjos do Senhor? Que também se classificam como homens, na maioria das vezes. Então, é uma desonra total no culto. Então, Paulo está dizendo, está desonrando tudo aqui. O negócio estava nesse pé. Está tudo errado, como diz o cara do meme. Veja, o contencioso aqui, me parece, que tem mais a ver com o caso das mulheres que não honram o marido.
Pois se não usam o véu, se não usar o véu era uma desonra para os maridos, logo o que Paulo quis aqui enfocar é o seguinte: se alguém não quer honrar o seu marido, nós não temos tais costumes nem as igrejas do Senhor. Aí. Você entende? É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 11, Sim. versículo 16. Não é outra coisa que ele está dizendo aqui, tá? Então, tem alguma outra aí? Essa pergunta aí ficou bem explicada. Ficou bem explicadinho, não ficou? Direitinho, contexto cultural da época, a gente chama contexto histórico, Histórico, né? da época, exatamente. História da época tem mais a ver com isso do que com... Bem com isso, do que com um mandamento de ter que usar. Tem que usar. Um mandamento. Dito isso, já que era lá um contexto histórico, que a gente está falando na época e tudo mais, é pecado usar véu na igreja hoje? Vamos trazer para os dias de hoje. Hoje, se uma moça cristã vai querer usar o véu, é pecado usar o véu na igreja? Veja, primeira coisa, eu quero só dar um adendo aqui. Por que nós não encontramos esta recomendação em outras igrejas do véu? Nenhuma outra igreja Paulo cita Verdade. Isso. Tá? Verdade. Por quê? Porque só em Corinto houve a ideia das mulheres não querer usar. Ah, só lá que Só teve lá. essa rebelião. Só lá que teve essa não querer rebelião usar. das... As outras igrejas usavam. Usava. Justamente Usava. para identificar, né, a mulher de Usava. família, de filha. Porque o contexto ali de Corinto, Éfeso e tal, as 7 igrejas da Ásia Menor, tá tudo ali muito próximo um do outro ali. Então, o uso do véu não tinha a ver, Débora, com ser crente. Não. O uso do véu tinha a ver com a mulher honrar o marido, sendo ele crente ou não, porque toda mulher usava. Eu imaginei isso, tipo, como a gente tá falando que tinha as mulheres da vida e as que eram Exato. do culto pagão. Independente se era cristã ou não, se era uma mulher que tinha marido, tinha uma família, para se distinguir, ela tinha isso. que usar naquele Usar tempo isso, para poder. você entende? Então, Paulo não teve esse tipo de Entendo. problema em nenhuma outra igreja. Tem. Só na igreja de Corinto. Corinto. Por isso que você vai encontrar isso aqui. Porque, veja, nós não encontramos nenhuma recomendação apostólica sobre o véu em outras epístolas. Não tem outro apóstolo dizendo que tem que usar. Por que eles não dizem que tem que usar? Justamente, irmãos, porque foi uma rebelião de algumas mulheres de Corinto e não de outras igrejas. Então, ímpio usava véu, crente usava véu, todo mundo que era de família usava véu. Então não é uma coisa da igreja ter que usar, me entenda. É como se dissesse assim, olha, a fulana está andando com uma roupa super, hiper, mega indecente, mas ela não é crente. E a crente também andava junto com ela, com a mesma roupa. A crente se converteu e continua Usando andando a mesma roupa. Aí. Você entendeu? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Explicadinho assim, mais ou menos isso. Era esse o contexto que Paulo está dizendo. Então veja bem uma coisa. Outras epístolas não aparece isso, outros apóstolos não falam sobre isso. Quando encontramos, é justamente um versículo falando sobre cabelo da mulher. E o véu não é mencionado. Quando a gente vai encontrar, é Pedro falando sobre cabelo. Cabelo aí. E não sobre véu. Agora é que tá. Vê, 1 de Pedro 3, 1 ao 5. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, no traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. É o casamento de novo. O casamento de novo aqui envolvido. Veja, quando Pedro vai falar sobre questão do cabelo da mulher não seja no frisado, a beleza da mulher não esteja no frisado do cabelo. Eu ia falar isso agora, elas enfeitavam? De novo, exatamente, de novo a mulher tratando-se como mundanas, ou seja, tirando dela, tem um contexto aqui também social de Pedro, mas de novo Pedro está dizendo, olha, cuidado para vocês não quererem se enfeitar muito em cabelo, tudo isso, e esquecessem que vocês devem andar com o espírito submisso dentro de vocês, com tudo isso, e honrando o seu próprio marido. Veja, de novo, nós temos aqui uma questão cultural, que as mulheres estavam pegando costumes de fora, ou costumes de outras mulheres que não eram mulheres tão decentes, ataviando nos cabelos e tirando de lá a honradez que era o marido de novo. Pegando o contexto daquele tempo, deveria ser mulheres pagãs mesmo. Exatamente, e elas tiraram o véu e estavam frisando o cabelo, tudo isso e tal. E assim por diante. Então,
De novo, nós temos a questão aqui do véu sendo aplicado nesse escopo aqui, mas numa questão de honra para o marido e não no culto. Somente. Sim. Você entende? Então, você não vai encontrar em outra igreja, você vai encontrar, olhe bem. E aqui Pedro está falando diretamente de cabelo e não de véu. Veja. Falando cabelo. Nós temos um problema aqui para resolver. Isso não é coisa de cortar cabelo, não. Não, mas nós temos um problema aqui, se fosse para resolver, porque aqui Pedro não está obrigatório, dizendo que é obrigado a usar véu. Você entende? Uma outra coisa também, em outro texto, o próprio apóstolo fala sobre a modéstia feminina. Ele mesmo não cita nada sobre véu. O próprio Paulo, que está em 1 Timóteo 2, 9 ao 10. Pense. Quando ele vai falar sobre modéstia feminina, ele chega aqui e diz, da mesma forma, quero que as mulheres se ataviem moderadamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Perceba. De novo, Paulo está dizendo aqui, olha, a adoração sua, ela é dentro da igreja e fora, como você vai honrar o seu marido. Tudo então, no interno, né? Tudo no interno. Então, uma mulher, para se vestir bem, ela deve estar se perguntando se isso aqui honra o marido dela ou não. Você entende? Uma mulher deveria pensar 10 vezes antes de vestir uma roupa assim. Se ela for crente, 50 vezes. Porque ele reflete direto o marido dela, sabe? E se o marido for um banana de pijama, ele tem que se deparar bem como é que ele está desonrando Cristo. Está aceitando tudo. Então, tem um problema aqui acontecendo e não é com o véu. Não. É com a desonra que a mulher está prestando para o próprio marido. É o casamento. Você entendeu? Então, mas aí, é pecado usar véu? Você me perguntou? Hoje. Vamos lá. Esse ficou até num tempo bom. Vai ficar num tempo bom esse polígrafo. Vamos lá. É pecado usar véu hoje? Devemos observar alguns cuidados aqui antes de fazer qualquer afirmativa. Primeiro, desde que a igreja use o véu, desde que a igreja usa véu, não afirma que os membros diga-se assim, nessa igreja pode usar o véu. Tá. Mas o pastor tem que ir lá e afirmar para os membros que aquilo não é uma doutrina. Que vai interferir na salvação. Exatamente. Né? Irmão, isso aqui não é uma doutrina, você não está pecando se não usar. Você pode usar tranquilo se você achar que deve usar, mas não julgue a outra irmã que não usa. Não usa. É como a igreja nossa. Com a saia. É como a igreja nossa com a saia. Pastor, eu não sei usar calça. Eu digo, amém. Tudo bem. Use saia. Que bom, graças a Deus. Tá, use saia, mas desde quando você não ache que a outra que está usando calça é menos santa do que você. Porque nós temos lá até para calças e calças, né? A gente fala muito isso na igreja também. Tomem muito cuidado com roupa. A pessoa pode ser vulgar com uma saia. É a modéstia. Tem a modéstia de usar calça e saia. Veja, é pecado usar? Sim, se ele disser que aquilo é uma doutrina. E as pessoas seguirem como se estão cumprindo o mandamento de Cristo naquilo. E não estão. Tipo, se eu não usar, aí Deus não recebe. Eu estou pecando, não recebe minha adoração, não recebe adoração, nada disso. Oração. Não. Isso aí é um sacrilégio. É um sacrilégio. Se eu for com esse pensamento, é um pecado. Se eu for com o pensamento de um espírito submisso, que eu estou fazendo isso porque é uma questão minha. É tão pessoal que é minha, pessoal. Não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com eu querer ser assim. Aí é outra coisa. Sim. Aí sim você pode fazer. Um outro ponto. Desde quando isso não seja a regra para as irmãs serem batizadas ou motivos de exclusão da igreja, se elas não usarem. Porque existem igrejas por aí que a irmã, para ser batizada, tem que usar véu. Ué, quando vai ser batizada, tem que estar com véu? Não, ela não sei como funciona, mas depois de batizada, obrigatoriamente ela tem que usar o véu. Não pode mais deixar de usar, mas é só no culto também, nos outros elas podem andar sem. Não é uma simbologia? Não, é uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade. Você entendeu? Aí nós temos um problema, porque a Bíblia não obriga. Aí nós temos um problema doutrinário, mesmo para resolver, porque não há obrigatoriedade na Bíblia. Não adianta usar o véu, mas o pecado... Luxúria, insubmissão ao marido, tudo isso, está tudo ali. Então não resolve. Você entendeu? Então você cria uma fábrica de hipócrita. Os fariseus. Uma fábrica de fariseu. Você entende? É pecado usar o véu? Não. Não. Desde quando seja nesses modos. E o terceiro. Desde quando se afirme de forma veemente que o uso do véu na Bíblia não é uma questão de doutrina bíblica, e sim uma questão de um bom costume dentro da igreja.
Se o cara disser, olha, irmão, nós temos esse bom costume, amém. 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 Não tem um problema nenhum com isso. Você entende? Como o camarada dizer assim, não pode usar barba na minha igreja, mas pode beber. Então não tem lá, mas não pode. Você entende? Eu nunca vi um homem enfiar a mão na cara da esposa porque tem uma barba grande. Mas a gente trabalha para casamento aqui, eu e sua mãe principalmente, a gente já viu muito homem enfiar a mão na cara da mulher porque estava bêbado. Então qual é pior? É a cachaça ou a barba? Você entende? Então, um abraço para meus irmãos da CCB. Você entende? Essa que é a questão. Você notou? É essa estupidez que as pessoas estão hoje em dia. Você entende? Eu uso o meu véu no culto, mas eu não trato o meu marido com nada de bíblico. Meu marido também não me trata como nada de bíblico. Então, é uma loucura isso. Então, veja. Desde que se afirme para as irmãs que elas podem orar com a cabeça descoberta e que se assim o fizer, não estão em pecado. Eles afirmam isso? Não. Então, nós temos um problema. Um problema para resolver. Não é bíblico o uso do véu. Não é um mandamento bíblico, pode ser um bom costume, se você quiser usar como as irmãs de Corinto, submissão, tal, a correção que Paulo deu lá, tal. Ok, tudo bem, mas não faça disso um mandamento, porque não é um mandamento. Porque o que Paulo está tratando em 1 Coríntios 11 não é sobre véu. Aparece duas vezes só, uma vez só ou duas, o uso do véu lá. O resto do texto inteirinho é sobre submissão e sobre casamento. Sobre casamento. Não tem a ver com isso. Sobre marido e mulher. Exato. Se fizermos essas coisas, eu não vejo nenhum mal em usar o véu dentro do culto. Eu mesmo acho até bonito os cultos que assim fazem. Eu acho até bonito, sou simpático. Você também é bem simpática a isso. Não vejo isso como um problema ou uma heresia. Eu não vejo mesmo. Mas eu vejo um problema quando o pastor diz, ou o ancião diz, que aquilo, a Bíblia diz que é assim, tem que ser assim. Aí eu tenho um problema. Que aí ele vai ter que me provar no contexto cultural e no contexto da exegese da própria Bíblia onde é que está isso. E aí vai inventar texto, porque não tem. Não tem. Então, você vai precisar de mais volume do que Paulo citando dois textos. Muita base bíblica. Muita base bíblica para fazer uma doutrina dessa. E não tem. Não tem mesmo. Eu vejo um problema quando a irmã não precisa ler a Bíblia, mas não pode esquecer de forma alguma o seu véu em casa. Eu vejo um problema quando a irmã tira o véu e coloca em cima de um doente e diz que ele está sendo curado. Eu quero saber qual é a diferença do seu véu para a santa da Igreja Católica. Você entendeu? O ídolo tá aí. Eu tenho relatos aqui de irmãs que fizeram chá de véu, não vou dizer qual a denominação, colocaram o véu dentro de uma água quente, fizeram tipo um café para dar para um enfermo tomar. E curou? Bom, diz eles que sim, mas ninguém voltou para dizer, né? Então veja, eu tenho esse problema. Quando a pessoa acha que o véu da irmã é mais poderoso, aí virou idolatria. Você entendeu? Então a diferença dela para novena católica, água benta, não muda em nada. Então, esse tipo de problema eu tenho. Esse tipo de problema é o que gera o que está sendo dito. Mas por que esse véu é tão assim, Débora? Porque eles têm a ideia de que é bíblico e eles são bíblicos por causa disso. Minha santidade disso. É por causa disso aqui. Você entendeu? O véu não tem a ver com ser santo. O véu tem a ver com ser submisso ao marido. E isso aí, meu filho, a maioria não são. A maioria não são. E por que não são? Porque a maioria dos maridos dessas mulheres também não são homens bíblicos. Aí sim, não é bíblico aí nós temos um problema. Eu acho que as igrejas que usam véu deveriam de ter um problema sério para resolver, principalmente com os casamentos dela. Porque você sabe muito bem o tanto de casamento destruído que eu atendo aqui do Brasil quase que todo aí, né? Então, chegamos ao fim, né? Chegamos, foi bom. Foi bom esse, não foi? Foi bom. Foi legal, né? Você deu muitos temas aqui ao longo do vídeo. Bacana. Jezebel. Deu um polígrafo. Eu gostei disso. Irmão, se você chegou até aqui no nosso polígrafo, não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo, compartilha, manda para os seus grupos aí. Com todo respeito, né? A gente fez, sim, as nossas irmãs que respeito, mas só no contexto bíblico mesmo, do que o texto estava querendo dizer, não atacando denominação, porque quando vou falar de Coríntios 11, sempre pegam a questão das igrejas daqui, né? Gostam de atacar a igreja diretamente e não explicar de fato o que o texto quer dizer. E aí eu vou mandar um recado, Débora, para as irmãs que saíram, principalmente agora vai para as ex-CCBs. As irmãs que saíram da CCB e ficam atacando as irmãs que lá estão, porque usam véu, são santona, tal, esse negócio todo, porque não estão lá. Eu vou perguntar uma coisa a vocês. Vocês tiraram o véu da cabeça, mas vocês tiraram também
os pecados do coração de vocês? Os ídolos do coração. Porque só tirar o véu da cabeça e achar que é crente porque tirou o véu, Não adianta. e não tem mais o espírito prisionado e tal, você vai sair do extremo da igreja de Corinto de novo. Vai fazer igual as mulheres de Corinto. Saiu do pagão. Você sai do véu, você sai do pagão, vamos dizer assim, não estou dizendo que a CCB é pagã. Um exemplo lá. Não é isso, tá? É um exemplo mesmo. Você sai de uma coisa que você acha que é errada e cai no outro extremo. Cai no outro extremo. Cai no outro extremo de uma libertinagem, que não é liberdade. Você entendeu? Então, antes de vocês criticarem quem saiu, antes de criticar as irmãs que ficaram na CCB, antes de vocês cometerem esse desatino que vocês estão cometendo, certifique-se que a ira saiu do seu coração, que a inveja... Não julgueis para que não seja julgado. Que a inveja, que a maledicência, a vaidade, oh meu Deus amado, né? A luxúria, né? Tudo isso, certifique-se a cobiça, certifique-se que tudo isso saiu do seu coração. Certifique-se que não está mais lá. Me lembrou o Mateus que a gente está estudando lá na igreja, né? Mateus 7. Você entendeu? Observe muito isso, porque Jesus não está proibindo você de julgar. Jesus só está dizendo, olha o seu coração primeiro. Veja as travas que tem no seu olho. Você entende? Você está olhando a irmã da CCB porque ainda tem um véu. E aí eu te pergunto, quantas horas você ora? Você que tirou o véu. Critica o outro por não ler a Bíblia. Quantas horas você lê? Tem todo esse contexto, então é uma loucura, né? Então, dito isso, irmãos, não esquece de adquirir nossos livros, tá? Tá aqui no comentário fixado. Não esquece mesmo, tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Então, se você quiser adquirir, nossos livros estão aqui, tá? Inscreva-se se não é inscrito, se é novo no canal. Se é novo no canal, se inscreve aí. A gente, geralmente, tem gente que se inscreve, outro desescreve, né? Porque a gente consegue contrariar todo mundo. Você não vai ficar excluído. Não, com certeza, uma hora chega em você. Uma hora vai chegar a sua vez aqui. Vamos lá? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Espero em Deus mesmo ter tratado desse assunto com o máximo de respeito com as irmãs que usam véu. Não é a intenção desse vídeo desrespeitar ninguém, desrespeitar a religião de ninguém. Né? A Débora tentou usar na igreja, a gente que teve que fazer uma intervenção junto com ela. Nós amamos esse tipo de liturgia, gostamos, acho simpático, mas desde quando também a liturgia faça parte do coração. Sim. Tá? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.